cena forte que se tornou comum mostra o trabalho dos brigadistas para debelar um incêndio de grandes proporções que atingiu o Alto do Maracujá no dia 4 de setembro. A localidade, que fica na zona rural de Ouro Preto, foi apenas uma das inúmeras áreas que sofrem com as queimadas neste segundo semestre de 2024. A situação crítica motivou o município a acionar a Polícia Federal. Nós percebemos que havia uma ação concatenada em todo o país. Essas queimadas que acontecem na nossa região, nenhuma delas é natural, né? Nós não temos um tipo de vegetação que leva essa combustão natural, como existe na Caatinga, por exemplo. Então aqui são queimadas criminosas em sua maioria, algumas vezes descuidadas. A pessoa que bota um foguinho no fundo de casa, de repente vem o vento e perde o controle. Mas principalmente no Parque do Itacolomi, na Serra do Gandarela, no Itatiaia, a gente percebe que foi queimada criminosa, porque eram vários focos acontecendo ao mesmo tempo, dificultando o combate dos brigadistas e dos bombeiros. Houve uma prisão aqui no centro histórico, né? A Guarda Municipal agiu, prendeu em flagrante, e a gente há suspeitos, né? Os incêndios em Mariana e Ouro Preto têm gerado grande preocupação devido aos mais de 100 focos registrados, causando danos significativos à flora, fauna e qualidade de vida local. Suspeita-se que muitos tenham origem criminosa, exigindo investigações rigorosas. A situação continua crítica por conta da vegetação seca e da falta de previsão de chuvas, o que aumenta o risco de novos incêndios. As autoridades estão em alerta máximo, reforçando medidas de prevenção e combate, enquanto a população é orientada a colaborar. As dificuldades no combate incluem vegetação seca, relevo acidentado e efetivo limitado. E essa ação humana criminosa, combinada a um dos mais severos períodos de seca no Brasil nos últimos 70 anos, conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, tem afetado a nossa biodiversidade e mudado as paisagens, como pode ser visto na vegetação devastada e na cortina de fumaça que encobre diversas cidades, país afora, incluindo a de Ouro Preto e de Mariana. A gente às vezes consegue olhar para o céu e ver o sol, assim, né? Não conseguir ver a marca do sol, não conseguir ter esses raios solares bonitos. Então a fumaça ela atrapalha bastante em relação a isso. Ver essa imagem escura das nossas matas aqui do Pico do Itacolomi, lá da minha casa também dá para ver. Eu também tenho um sítio que só tem uma paisagem verde e hoje em dia não está verde mais. Então é bem triste, bem triste. Nós tivemos várias áreas atingidas. Para combater, a gente sempre prioriza, primeiro, vidas humanas, está próximo a residências ou não. Segundo, unidade de conservação. Unidade de conservação são aqueles locais que são reservados para a biosfera, para o ecossistema, né, para os animais. Inclusive, nós tivemos um caso de um lobo guará aqui no Morro da Queimada, justamente porque atingiram o habitat dele, ele foi buscar outro lugar. Então, praticamente, unidade de conservação, nós tivemos no Itacolomi, na Serra do Gandarela, que é um parque nacional, no Itatiaia, um trechinho do Morro da Queimada. São as unidades de conservação. Fora isso, são propriedades particulares nos distritos, que várias delas foram vítimas de incêndios criminosos. E com tanta poluição comprometendo a qualidade do ar, não há saúde que resista. Pela minha voz, já dá para perceber que eu tenho ficado bem impactada em relação a isso. Na minha casa, todo mundo chegou a ter algum problema respiratório. Eu estou com uma sinusite muito forte. Cheguei a ir para o hospital 2 vezes essa semana para fazer tratamentos com medicamento, porque só a lavagem no nariz não estava fazendo efeito. Essa semana, infelizmente, eu não consegui fazer os meus atendimentos. Eu participo de algumas competições, então eu estou num ciclo de competições e tenho uma competição agora a cada mês. A intensidade dos treinos, elas estão ficando bem prejudicadas em relação a isso, principalmente a condição cardiorrespiratória. Infelizmente é uma condição, né, que estamos aí, apesar de ser atleta amadora, mas isso tem impactado bastante na minha vida, nos meus treinos, na minha casa, no meu trabalho. Recomendações para a população incluem hidratação, proteção solar, evitar atividades ao ar livre e buscar ambientes frescos e atenção à qualidade do ar para proteger a sua saúde. Além dos prejuízos na saúde pública, como sentido aí pela Laís, outros mais de 10 milhões de brasileiros já foram impactados diretamente
pelo fogo desde o início de agosto de 2024. Eles perderam casas ou tiveram algum serviço básico interrompido, por exemplo. E a tendência é que as queimadas ainda continuem sendo uma ameaça no Brasil. É que o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia aponta grande risco de incêndios em quase todas as regiões do país. Esse indicador é calculado a partir das condições de umidade, temperatura, ponto de condensação e vento de um local específico. Outro dado chama a atenção. De acordo com o programa Queimadas, Minas contabilizou quase 4.000 focos ativos de queimadas entre os dias 1º e 16 de setembro de 2024, mais que o dobro do que o registrado nos 30 dias desse mesmo mês, em 2023. Diante dessa grave situação, todo mundo quer saber quando a chuva vai chegar. Esse mês de setembro, especificamente, a tendência ainda é de pouca chuva na região dos Inconfidentes, baixos índices de umidade relativa do ar e altas temperaturas. Toda essa combinação culmina aí com o aumento das queimadas, dos incêndios, que por sua vez proporciona aí uma má qualidade do ar em função do aumento dos poluentes na região dos Inconfidentes. A partir de agora, né, com a chegada da nova estação da primavera, que é marcada aí pelo retorno das chuvas na região dos Inconfidentes, devemos ter principalmente a partir do dia 22 em diante, iniciando aí o mês de outubro também, com chances de chuvas na região dos Inconfidentes, que vai aliviar um pouco essa condição de estiagem. A princípio não há previsão de chuvas fortes, né, que é normal nesta época as chuvas começarem pontualmente, mas de certa forma já vai reduzir um pouco essa questão desse tempo muito seco, essas altas temperaturas na região dos Inconfidentes. E apesar das chuvas trazerem benefícios, os impactos das queimadas ainda devem ser sentidos. Na hora que vier a chuva, essa fuligem vai prejudicar o abastecimento de água na cidade. Com toda certeza vão entupir toda a rede de tratamento de água. Nós vamos ter prejuízos. A gente está em pleno século XXI, sofrendo aí mazelas do maltrato do homem com a terra, e ainda tem pessoas que insistem em ser criminosos ateando fogo nas nossas matas e florestas. Os dados sobre as áreas afetadas pelo fogo nesta seca histórica ainda estão sendo levantados na região dos Inconfidentes. Para se ter uma ideia, só Ouro Preto tem um território com mais de 1.200 km², uma grande área que abriga 12 unidades de conservação, além de monumentos naturais estaduais e municipais. Por isso, é importante que a sociedade seja aliada das autoridades para evitar novos focos de incêndio. A gente pede às pessoas, principalmente para que denunciem. Se não querem se identificar, ligue no 181, é denúncia anônima. Ligue nos bombeiros 193, na Polícia Militar 190, e vamos todos agir, porque essas ações criminosas, elas trabalham prejudicando a vida de centenas de pessoas, principalmente aquelas que sofrem de doenças pulmonares, crianças, idosos, né? Então, assim, nós temos que agir.